Voltamos ao vivo. Ai, ai, ai. Oi, doutor Danilo. Já vou chamar o senhor. Késia, tudo bem? Mãe? Olá. Vamos entrar. Vou chamar aqui o doutor. Doutor, o senhor quer pedir a solicitação aí? Apareceu para solicitar, participar? Vamos lá entrevistar o doutor Danilo Cussabara. Mandar os aviãozinhos. Oi, Fá. Tudo bem? Hoje o dia, agora a tardinha foi um pouco turbulento. Acabei trocando os horários aí. Bel, vamos entrando. Isso aí. Vamos mandar os aviãozinhos para chamar o pessoal. Eu vou colocar o doutor já. Doutor. Olá. Noite. E aí, tudo bem, Fernanda? Tudo bem, o senhor? Tudo bom. Então, tá bom. Ó, vou pedir pro senhor pegar o aviãozinho aí e mandar para umas 10 pessoas. Aviãozinho? Tem do lado aí do comentário, tem tipo um Tem um aviãozinho. avião. Sim. Isso. Chama lá os seus amigos para entrar aqui com a gente. Isso. Chama lá os seus amigos para entrar aqui com a gente. Eu tô ouvindo o eco, tô ouvindo a minha voz. O senhor tem um fone para colocar? Ah, é o fone, né? O senhor tá ouvindo a sua voz na hora que o senhor fala? Não. Não? Agora parou, vamos ver se vai. Sim, Evangelista, Douglas, boa noite. Tá bom de ouvir, não tira. Lene, voltamos, Lene. Não, Douglas. Agora tá entrando aí o pessoal. Vou esperar um pouquinho. Aí. Então, nós vamos começar. Hoje a gente vai fazer... Marta, tudo bem? A gente vai começar, então, fazendo... O Douglas. Douglas e o Guilherme. Peraí, deixa eu só colocar um título aqui. Sim. Como enfrentar a pandemia? A senhora acha que tá bom? Eu achei interessante. A gente vai falar disso, né? Sim. Enfrentar a pandemia. @ Doutor Danilo. Opa. Cussabara. Aí. Então vamos lá. Boa noite, povo, então, que entrou. Tem bastante gente entrando. Pastor Palmer aí, ó. É. Nosso amigo lá de Paranapanema, o nosso amigo Douglas Siqueira. A Mary entrou. É, a Mary. Então, hoje a gente vai falar sobre um pouco de como enfrentar os tempos de pandemia. Quais os cuidados, como a gente tem... Na verdade, eu queria que o senhor abordasse um pouco, assim, do que a gente tem vivido hoje, né? Do cenário que a gente tem vivido. E depois a gente vai abordando algumas perguntas, algumas questões, mas porque na realidade, no meu ver, a gente até comentou esses dias que o medo influencia muito, né? O cenário. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente a respeito desse cenário que o Brasil, o mundo está vivendo, né?
Na verdade, o que a gente conhece, né, de qualquer tipo de condição humana, a mente ela é o que determina. Sim. Então, dentro da nossa mente tem o sistema nervoso central. Então, ali são todas as condições que determinam o funcionamento do corpo. Uhum. E existe uma parte do cérebro que é responsável pelas emoções, pelos sentimentos. E todo tipo de sentimento ou emoção, ela gera algum tipo de condição no corpo. Todos os sentimentos e emoções negativos, eles fazem com que o teu corpo ele trabalhe de uma maneira que é insuficiente. Uhum. Então, quando nos hospitais que tratam de pacientes em estado terminal de câncer ou com algum tipo de câncer, digamos que existe um ambulatório lá, do quais os pacientes têm câncer de pulmão, todos numa condição, numa faixa etária próxima, entendeu? Uhum. E com condições de socioeconômicas parecidas, né? Uhum. Você vê que as pessoas que têm ou cura ou uma evolução do qual a morte venha mais tardiamente são aqueles pacientes que conseguem entender, enfrentar e de uma maneira positiva caminhar para frente. Né? É claro que vem a tristeza, vem a dúvida, vem o medo, mas controlável, né? De uma Sim. maneira com que eles entendam o processo e tendem a adquirir conhecimento para que se beneficiem. Então, no caso do coronavírus, como diz, é um vírus, não é uma bactéria, né? Então tem um comportamento diferente da bactéria. Ele se dá pela contaminação das nossas vias aéreas. Então, pode entrar pelo nariz, né? Ele pode entrar também pelo início do sistema digestório, que é a boca. Ele Sim. pode entrar pelo olho, que tem mucosas, né? Uhum. Então, como é que funciona? Ele adentra no corpo, ele começa a interagir com o corpo, começa a haver multiplicação, e daí ele pode ou não espalhar. Tudo Sim. depende do seu sistema imunológico. Então, se o seu sistema imunológico for eficiente, ele tende a combater. Uhum. Então, você vai ver que, infelizmente, ou felizmente, depende da interpretação como você recebe, né? Mas você vê que as informações que chegam pelos meios de comunicação, eles tendem a causar medo. Porque você dificilmente vê realmente informações que gerem nas pessoas uma melhoria da qualidade de vida, uma melhoria da condição de saúde e uma melhoria, né, e um trabalhar eficiente do sistema imunológico. Então, você viu que várias condutas dadas no começo, se você for pesquisar pela própria OMS, Uhum. eles indicavam tratamento com diversos tipos de medicamento e condutas em pacientes mais graves. E eles começaram a ver que se você antecipasse o tratamento já no início, o resultado final era melhor. Sim. Só que o problema maior é que nesse tipo de discussão de conduta, o tempo vai passando e a contaminação ela vai se alastrando. E aí existem pessoas que mesmo você estimulando o sistema imunológico, elas têm diversas comorbidades que fazem com que o teu corpo ele não consiga resistir, que são os pacientes idosos, os pacientes que têm doenças autoimunes, comorbidades como diabetes descompensada e outras doenças que fazem com que o teu corpo seja mais frágil. Então, nesse caso, a tendência é a pessoa ter uma doença num estágio clínico pior e até o óbito. É claro que
num pensamento mais adequado, quanto menos pessoas forem acometidas, melhor. Mas mesmo você fazendo isolamento, é difícil, não tem como conter, né? O que, na verdade, a gente pode fazer, que é mais eficiente, é entender como a doença se comporta, como ela acometeu as pessoas, meios de transmissão, e nos países onde a disseminação não foi, não ocorreu de uma maneira assim incontrolável, né, vamos se dizer assim, e onde o número de óbitos foi muito pequeno, quais foram as características ali do povo que fez com que a doença não se alastrasse dessa maneira ou tivesse uma contenção e o número de mortos fosse pequeno, entendeu? Sim. Então, o que a gente vê é que nos lugares onde, apesar, igual, na Alemanha teve uma quantidade grande de pessoas que morreram, mas se você ver o comparativo do número de pessoas que foram acometidas, a porcentagem foi pequena. Entende? No Japão, a quantidade de pessoas acometidas não foi tão grande comparado ao número da população. E se você for ver o número de óbitos, foi pequeno. Na Austrália, o número de óbitos foi pequeno. Na Coreia do Sul, o número de óbitos foi pequeno. Então, nesses países, em outros países que você consegue observar que o número de óbitos foi pequeno e que a quantidade das pessoas acometidas não teve um estágio grave da doença, existe uma melhora da alimentação, né, e vários fatores que, né, que se der tempo a gente vai falar aqui, e é o intuito. E um fator que se encontrou no corpo foi um nível de vitamina D eficaz, né? Uma quantidade de vitamina D eficiente do corpo, né? Doutor, mas esse quadro que o senhor falou nos outros países, isso significa que tem relação à saúde das pessoas? Sim, Tem com relação certeza. ao quadro de pessoas que estão no quadro de risco? Sim. Geral, o que mais teve óbito, o que mais aconteceu das pessoas morrerem foram esses quadros. Sim. Sabe de uma coisa interessante? Esses dias eu tenho visto algumas notícias, né, e colocam, né, o Brasil teve mais óbitos do que o Reino Unido. A gente é ruim considerar que alguma pessoa morra, né? Falar assim de uma maneira banal, porque é uma vida, né? Só que assim é uma doença que tecnicamente acometeu quase o mundo inteiro. Sim. Né? Então, até onde eu dei uma olhada hoje num programa que em tempo real ele nos dá o número de casos totais, casos ativos, casos recuperados e mortos, óbitos pela doença. Né? Então, assim, o que a gente vê? Eles fizeram uma comparação, assim, você, se for procurar na internet lá, acho que eu vi hoje, né? Se eu não me engano, hoje. Então, está dizendo lá que o Brasil ultrapassou o número de mortos do Reino Unido. Só que é o seguinte, isso é um dado que, comparativamente, a proporcionalidade não é real. Por quê? Veja bem. Quantos habitantes tem no Reino Unido? Agora o senhor pegou eu. Então, mas assim, não tem, eu não me recordo direito, tá? Mas é menos do que o Brasil. Mas, se eu não me engano, tem por volta de 40 milhões de habitantes, 50. O Brasil tem 220 milhões. Dá quase 5 vezes mais. Você entende? Claro que é mais, com certeza. Sim, agora tem um outro fator. Você tem que ver a tropicalidade, tudo isso, entendeu? O clima, a maneira como as pessoas vivem, né? Então, tudo isso influencia. Não adianta você só dizer assim, olha, lá está morrendo mais pessoas, ou aqui está morrendo. Então, a gente tem que ter o comparativo. Quando essa doença chegou aqui, ainda o clima estava favorável à não propagação. Entende?
Então, no frio, Propaga. devido a inúmeros casos de acometimento de doenças que acometem o ser humano no frio, isso pode também facilitar o fato de você adquirir a doença, ter um quadro mais grave Uhum, e o alastramento, né? sim. E a gente tem visto, assim, as orientações que são dadas, né, até no meu trabalho, a gente precisa usar máscara, luva, aquele termômetro que você tira, afere, né, afere É por a temperatura, sensor, né? Ultrassônico, né? Ou se não mas por laser. e só que isso ele não é suficiente para você vedar o vírus, né? Não. Porque mesmo no meu trabalho eu vejo muita gente usando indevidamente, até às vezes eu mesma uso, né? Às vezes você não aguenta ficar o dia inteiro com aquele negócio no rosto, então você tira de uma maneira errada. Então fala um pouquinho pra gente a questão desse É. uso dessa higiene e daí a gente já entra no tema imunológico. Então, o que você tem que fazer, na verdade, é o evitar a contaminação com a parte do teu corpo que mais pode ter a probabilidade de ter a contaminação. Então, o que a gente mais usa no corpo? A mão. Entende? Então, você, igual, a gente está falando e está mexendo a mão, né? Eu tenho esse tipo de conduta, certo? Sim. Então, vamos lá. De vez em quando, quando os pacientes vão lá, eu oriento. Eu digo assim, qual é a mão que você usa mais? Não, a mão que eu uso mais é tal mão. Então, faz assim, ó, se você usa mais essa mão, que tem maior possibilidade de você ter contaminação, você vai usar a outra mão para que você manuseie o que for seu igual. Você dirige? Dirige. Então, vamos lá. Você vai pegar a sua chave do carro. É claro que quando você sai da sua casa, se não tiver contaminação dentro do seu carro, não vai ter, correto? Uhum. Mas é o que Sim. você tem que fazer. Você vai sair do carro, você tira a chave, coloca no bolso, tenta colocar no bolso esquerdo. Por quê? A hora que você for sair à rua, todo tipo de contato, manuseio, você vai usar geralmente qual mão? A tua mão predominante. Então, se você é destra, é direita. Se você é canhoto, é esquerda. Entende Sim. isso? Você Entendo. vai mexer na sua bolsa, mexe só com a mão esquerda. Hum, Entende? Você entendi. fica com álcool gel. O melhor não é nem o álcool gel. O álcool gel ele ajuda, mas o melhor é lavar as mãos com sabão de uma maneira adequada. Sim. Entende? Então, você vai lá e tem que tomar cuidado para que você não tenha uma condição de interpretação dos dados do qual igual. Você vai lá comprar um sabão antibacteriano, mas espera aí, é um vírus. Não tem a ver, entende? É. É só o fato de você lavar as mãos de uma maneira correta, um sabão neutro, né? Um detergente, né? Então isso já é interessante porque a hora que você esfrega e você joga água, ele já leva embora. Se a Certo. água puder ser com uma temperatura aquecida, melhor. Entendeu? Entendi. Outra coisa, o fato de você usar luva. Então, quando eu ando por aí, eu fico observando, as pessoas usam luva, mas elas usam luva e põem a mão no bolso, usam luva, pegam no celular, usam luva, coçam a orelha, coçam o olho, coçam o nariz, põem a mão na boca. Então, isso não adianta. O que adianta é você ter a adequação de como você vai fazer com o seu corpo. Porque o contágio se dá pela contaminação. O que é isso? Você não tem o vírus, mas chega em você através de alguém que tem a contaminação. E para entrar no seu corpo é pelos olhos, nariz e boca, né? Entendi. E Entendeu? agora, Então, fale, desculpa. fale. Não, eu ia fazer outra pergunta, mas pode terminar. Então, igual, alguns trabalhos mostram, né, dos lugares que se teve a contaminação inicialmente, que o vírus exposto a temperaturas mais elevadas, ele não dura muito tempo, ele dura no máximo 6, 8, 10 minutos. Então, se você sai à rua, vai ter que ir à cidade, deixe seu carro tomando sol, entende? Ai, Já ajuda, né?
Hoje eu li instruções e orientações do infectologista americano, que é infectologista há 40 anos. Ele disse assim, olha, o líquido quente ele vai ajudar, mas você vai ficar o dia inteiro bebendo líquido quente? O que é melhor? São as outras condutas, entendeu? A higiene adequada, o fato de você realmente tentar higienizar bem as mãos, né? Sim. Tente não relar no rosto. Tente não relar em partes do seu corpo que pode ser que você acumule o vírus igual. Faz de conta, você sai na rua. Aí alguém tossiu lá e estava com coronavírus. E você coloca a mão, né? Geralmente num metal gelado. Aí isso vai ficar na tua mão. Alguns trabalhos mostraram que na mão, né, por causa da temperatura da mão e tudo mais, ele dura aí por volta de 6 a 10 minutos. Entende isso? Não Mas é é o muito. seguinte, nesse período, você vai lá e coloca a mão no seu bolso, que é tecido. Sim. Aí já, entendeu? Vai contaminando, né? Então, o que é interessante? Igual, se você tem que ir ao banco, você tentar manusear o que menos pessoas tendem a manusear. Se você for manusear algo ali que muitas pessoas... Igual, você vai lá no caixa eletrônico, de fora do banco, que tem aquela caneta de fora. Leva a sua caneta de casa para você escrever. Sim. Entende? Alguns bancos têm aqueles envelopes de depósito fora, né? Leva para sua casa, coloca dentro, faz de conta de um saco plástico, tô dando uma ideia, né? E deixa no sol lá, não sei, 2 horas, o vírus não vai resistir. Então, Na isso é um... verdade, funcionando no banco é só o caixa eletrônico, que é o maior risco, né? Onde está a circulação Sim, total ali. sim, agora veja bem, o uso da máscara ajuda, né? Porque diminui a quantidade de gotículas que saem contaminadas das pessoas que têm contaminação. Uhum. Agora, olha uma coisa que ajuda, né? A atividade física, ela estimula o teu corpo para que o sistema imunológico fique mais forte, mais eficiente. É isso que eu ia começar a perguntar. O senhor disse para mim que o nosso corpo ele tem condições de lutar contra o vírus, né? Sim, E que é essa parte do sistema imunológico que eu acho que é o que mais vale assim hoje para a gente poder sim, estar se cuidando realmente. sim. E como a gente deve começar? O que foi? Como a Você gente falou deve no... começar a se cuidar para esse sistema imunológico estar equilibrado, estar, né, de uma maneira que a gente consiga passar por isso sem, se for contaminado, não ter tanto risco de morte ou de, né? Assim, o que a gente pode fazer? Que o senhor falou que a gente tem, se a nossa saúde estiver boa, se o nosso sistema imunológico estiver equilibrado, não é? O índice de vitamina D. Então, eu quero que o senhor comece a explicar a questão da nossa saúde em si, do nosso corpo. Então, um corpo saudável é um corpo descansado, né? Então, é muito importante ter um sono de qualidade, um sono de excelência. E quando você estiver acordado, a tua alimentação tem que ser o mais saudável possível, né? Evitar o excesso de açúcar, entende? Existem frutas que ajudam, como a uva escura, o morango, que mais? O gengibre é uma raiz, né? Muitas pessoas dizem, mas o gengibre aumenta a pressão. Existem vários trabalhos que mostram que ele ajuda a diminuir a, os níveis de pressão, né? Ajudam a regular, né? E Uhum. ele ajuda a estimular o funcionamento do sistema imunológico de uma maneira adequada. Você não deve comer muito, né? Mas você usando regularmente o que mastigue uma quantidade assim, mais ou menos como se fosse o tamanho de uma bala por dia, já ajuda, né? O mel associado ao limão é ótimo, Então, né? É como claro, chá de manhã com mel, ajuda? sim. Agora, igual, uma pessoa que é diabética não pode ficar, né,
Sim. comendo muito mel, né? Isso não é interessante. Uma coisa que ajuda bastante também é o própolis, né? O própolis é um derivado do mel, né? Você tomando uma quantidade adequada de própolis, que seria por volta de 20, 25 gotas por dia, ajuda, distribuído, né? O alho é excelente, né? O alho é excelente, né? A ingesta de frutas ajuda, né? A água estimula, né? Porque ela ajuda, a água na maneira adequada, ela ajuda com que todas as reações químicas ocorram da maneira correta. É o meio, né, de trabalho, né, das reações químicas, né? Porque o nosso corpo é composto de 70% de água, Sim. né? Então a água é necessária, né? Sim. Vamos lá. Essas sementes que são as castanhas, o amendoim é ótimo, né? De excelente, né? Uhum. A vitamina D você pode ingerir por volta de 1.000 a 2.000 unidades internacionais dia, né? Pode tomar gotinhas ou cápsula, aquela dragazinha pequenininha. E o que é melhor é o natural, né? Você tomar de 15 a 20 minutos de sol, assim, no período que tem mais radiação, que seria das 10 da manhã até as 2 da tarde. Mas se você puder tomar sol assim um pouquinho antes, um pouco depois, é mais interessante, né? Mas o problema maior é que quanto maior a exposição da sua pele, melhor. Então, a maior quantidade de pele que a gente tem é coxa, né? Tronco, né? Sim. Tórax, barriga. Como é que uma pessoa que precisa trabalhar vai tomar sol, né? Sim. É complicado, né? A não ser que trabalhe na casa dela e seja no topo de um prédio lá para ficar uma mulher de biquíni e um homem de sunga, né? Mas se você conseguir diminuir bem assim o volume de roupa, expor bem os membros superiores, membros inferiores, já ajuda bastante, né? Todo dia, uns 15, 20 minutos, isso ajuda, né? Que mais? Existem alguns imunos estimuladores, né? Que eu esqueci a, a planta, mas o nome comercial dele é Uncan. Você pode tomar umas 20 gotas a cada 20 horas, também ajuda no estímulo do funcionamento eficiente do sistema imunológico, né? Ele não é barato, né? Ele custa por volta de R$ 100. E o máximo que pode dar na pessoa é uma diarreia, porque é fitoterápico. Entendi. Né? Então, tudo que você puder fazer com relação ao estímulo do teu corpo, para que seu corpo seja o mais saudável possível, melhor. Entende? Entendo. Os alimentos os mais naturais possíveis, né? Sim, sim, sim. Sim. As leguminosas, as verduras, né? Mas isso faz com que o nosso corpo reaja contra, então, o vírus? Na verdade, o que vai combater é o seu sistema de defesa, né? Sim, Então, isso é o que vai possibilitar você a não evoluir com a doença. entendi. Entende? Entendi. Né? Existem O... outros tratamentos aí que pessoas têm feito, mas é que, de uma certa forma, o Conselho Federal de Medicina e Regional de Medicina aqui do Brasil, eles não permitem, né, esse tipo de tratamento. Mas nos Estados Unidos, existem vários relatos de pessoas que instituíram, eles não estavam bem da parte pulmonar, estavam com a doença do coronavírus, né? E eles instituíram no corpo deles um tratamento que, até onde eu escutei falar, ele usa o sangue da pessoa na pessoa mesmo, né? E elas foram curadas, né? Agora, sim, no meio médico, né, uma coisa que tem prevalência e que tem uma... Me fugiu o termo. Que é permitido? Não,
que tem credibilidade é quando você consegue fazer algum tipo de trabalho de pesquisa e isso realmente demonstre que deu certo, né? Uhum. Então, são relatos, né? Relatos, né? Você vê alguns infectologistas até explicando que esse tratamento, né, em alguns países que se é permitido, eles são usados para que pessoas com doenças do qual o sistema imunológico está baixo ou não estejam tendo um tipo de evolução adequada, tenham melhora do caso, né? Mas Entendi. são tratamentos controversos aqui no Brasil, né? Mas você Entendi. vê, se você for procurar na internet, tem vários casos. O problema é que não se existem evidências, né? Evidências de trabalhos, né, de pesquisas, evidências científicas que comprovem realmente a eficiência desse tratamento. Uhum. Os pacientes que estavam mal têm feito e têm funcionado, né? Você vê vários testemunhos aí, né? Esse tratamento é aquele ozonioterapia ou não? Não tem nada. Não, mas a ozonioterapia também eu vi alguns relatos de pessoas que deram testemunho. Que deu Né? certo. Na pessoa que fez, que deu testemunho do padrão de identificação e de compreensão dela, deu certo, né? Uhum. Né? Tem uma pergunta aqui, eu desativei os comentários para eu poder tirar um print, mas a Joana perguntou aqui, doutor, se para as crianças tem alguma dica especial para mantê-las imunes ao Covid? Na verdade, a criança não tendo nenhum tipo de doença que faça com que, ou o padrão dela mesmo, faça com que o sistema de defesa dela seja ineficiente, ela já tem, por natureza, um sistema imunológico mais eficiente. Agora é o seguinte, você pode dar aquele estimulador do sistema imunológico que eu te falei, o Uncan, mas depende da idade da criança, entendeu? Tem 3 Né? anos, Então, nesse caso, 3 anos é muito novinho, né? né? Uhum. A criança dificilmente não. Eles são mais fortes do que, na verdade, essa doença ela tá vindo mais para os mais velhos, né? Vamos dizer. Sim, você. Eu não me recordo de ter visto uma criança de uma idade assim muito baixa Ah, ter tido qualquer tipo de problema, entendeu? entendi. Né? E a respeito, o Covid, ele é um vírus, né? Sim, Como qualquer outro vírus que até já teve outros comentários, uma gripe, um vírus como aquela gripe H1N1, teve muita gente que morreu também, acredito que sim, até agora o Covid. sim. O sistema imunológico, ele é capaz, pode até ser uma pergunta meio tonta, mas se alguém tiver pergunta também, faz aí, gente. O sistema imunológico, a gente cuidando da nossa saúde, isso permite com que a gente fique imune, vamos dizer, de qualquer vírus, bactéria, como que... Então, o que acontece na verdade é que, de uma certa forma, um vírus ou uma bactéria que seja, eles não fazem parte do nosso corpo, não é verdade? Sim. Não fazem parte. Então, você só consegue saber se o seu sistema, o seu ou o meu, ele é eficiente contra aquele tipo de agressor quando você é contaminado. Entende? Então, existem pessoas que tiveram o acometimento do HN1, mas não tiveram também gravidade. Uhum. Você entende? Sim. Alguns tiveram o acometimento e tiveram um padrão moderado, e outros morreram, foram a óbito, né? Muitas pessoas todo ano no Brasil, infelizmente, Fernanda, morrem por acometimento do vírus influenza, que causa a gripe comum, o resfriado comum, porque é como um conduzir de... A pessoa já tem várias condições
que fazem com que o corpo dela seja mais frágil. Imagine uma pessoa que tem diabetes, que não cuida direito, tem hipertensão, tem problema cardíaco, toma diversos tipos de medicação, às vezes não tem uma condição saudável por causa da condição social, econômica dela, e se for acometida, ela pode vir a óbito, né? E como a gente pode saber se o nosso sistema imunológico tá legal? Só exame? Eu acho que eu tô bem. Como que eu sei se eu realmente estou bem? Não só através da minha alimentação ou não? Não, você tem um bom sono, já é um fator. Durante o dia, como é a sua mente? É muito estressada? Não, uma pessoa normal tem padrões do dia a dia que fica um pouco irritado, fica mais alegre, né? Então, são variações do humor, mas isso é uma coisa comum, desde que isso não te tire do equilíbrio, entende? E você realizando suas atividades adequadamente, você tendo, mesmo nesse tempo de isolamento, você consegue fazer algum tipo de atividade física, né? Sim. Você pode sair e fazer uma caminhada na rua, ir a um parque, né? Se você fizer uma média de 30 minutos por dia, e não precisa ser os 30 minutos juntos, pode ser distribuído durante o dia inteiro, tendo uma alimentação de excelência, o mais provável é que o seu sistema de defesa esteja eficiente. Entendi. E agora, né, com esse tipo de conhecimento agregado, né, daí você estimula, né, com que ele funcione de uma maneira correta. Entendi. Pode falar. Não, só. Eu ia perguntar se alguém tem. A gente está com bastante pessoas aqui. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? O Hugo Corrêa perguntou quais são os sintomas, né? Do Covid. O que você tem é o seguinte, quando ele adentra, geralmente ele vem, né, como a gente falou, ou pelo nariz ou pela boca. Então ele vai acometer a orofaringe, que seria a boca e aqui, ó, a parte das amígdalas ali, né? Uhum. Então, o que acontece? Você pode ter uma dor de garganta, inicialmente. Geralmente se dá uma febre sem tremor, né? Pode dar dor de cabeça, um pouco de mal-estar. Não tem coriza, né? Que seria aquele líquido que sai do nariz. E você Não. pode ter uma tosse seca, entendeu? Mal-estar. Se você começar a ter qualquer tipo de sintoma assim, você pode fazer um exame, né, para verificar se você teve ou não o contato, que seria a sorologia. Certo. Né? A sorologia é um exame do qual o resultado sai mais rápido, né, bem mais rápido do que a pesquisa do vírus, que seria por suave, porque você coleta material da boca, né, para que você faça o exame para a pesquisa do vírus. Demora mais do que a pesquisa dos anticorpos, né? Entendi. Ó, a Deise está perguntando também. Sempre há perda do paladar ou olfato? Então, até onde eu me recordo do meu conhecimento, você pode ter a perda do paladar e do olfato, mas isso não é uma característica. Uma característica. Tudo depende da agressividade com que o vírus acometeu você, né? E tem possibilidade da gente não ter sintomas e ter pego o. Sim, sim. Eu tenho um amigo, um senhor lá em Manaus, é interessante, ó. Ele tem um pulmão só, ele já teve tuberculose quando criança, né? Quando adolescente. Ai, ai. E olha que interessante, ele não teve febre, não teve tosse, não teve nada, nada, nada. Mas ele, né, como ele conhece muitas pessoas e ele é uma pessoa que tem muitos relacionamentos, assim, né? Uhum.
Ele fez o exame para saber, e o dele deu positivo para os anticorpos, ou seja, ele teve o contato e não desenvolveu a doença. Entendi. Entendeu? E ele é um senhor de 64 anos. Olha só. Eu conheci um casal que também fizeram o exame porque participaram de uma festa onde teve a contaminação e eles pegaram, mas não tiveram nenhum sintoma. Eles tiveram contato com o vírus, só Hum, que devido à eficiência do sistema de defesa deles, que é o sistema imunológico, o vírus não se propagou. Ou seja, não tiveram a doença, sim. mas tiveram um contato. Olha, Fernanda, se você for fazer uma pesquisa séria realmente, você pode ter certeza que às vezes você pode ter pego, faz de conta, você pode e você não teve a manifestação da doença, e os seus filhos também. Teve um médico aqui de Taquarituba que ele teve o contato, foi manifesta a doença no estágio leve, né? Ele foi tratado e até onde ele relatou, a mulher dele e a filha dele não tiveram a doença. Sério. Elas fizeram o exame e deu negativo. Entendi. A Paula Entendeu? está para que o senhor explique sobre o exame PCR. Então, o PCR é um exame mais demorado, que é a proteína C reativa, né? Isso daí também pela coleta do SWAB, que é a coleta da orofaringe. Da boca. E a pesquisa dos anticorpos, que é o IgG e IgM, é feita pelo sangue. Esse que é o mais rápido, que é a Sim, sorologia. E qual a sim. diferença dos dois? Não, é de como você vai achar, né? O IgG e IgM são anticorpos. O PCR é uma proteína que diz como é a reação dentro do corpo pelo acometimento, que é uma substância. Entendi. E a questão de não ter sintoma vai muito do sistema imunológico da saúde também? Sim, porque, na verdade, se o vírus não. Se você tem um contato e ele Não não. desenvolver. É porque você conseguiu bloqueá-lo, entendeu? Sim, entendi. Né? Legal, muitas dicas aí para a gente aprender e tá se preparando, né? Porque isso ainda vai um pouco longe, eu acho. A gente está entrando agora, se eu não me engano, junho, né? Esse mês ou mês que vem que a gente entra no inverno, né? E o que se foi observado é que nos países do qual o clima estava mais frio é onde a doença se alastrou mais rapidamente, né? Mas o senhor acha que ainda, tipo, a gente vai começar o inverno? Eu ouvi pessoas falando que, na verdade, o diretor da escola onde meu filho estudava falou que a previsão, mais ou menos, é para o final de novembro, onde... Então, Fernanda, isso é uma coisa que, veja bem, aqui está adentrando agora o clima frio, né? Sim. E eu estava dando uma olhada agora no programa, que é o Covid Visualizer. Ele dá o padrão online da situação atual que eu te falei, né? Uhum. Dos números de casos totais, os números de casos que foram tratados e tudo mais. De mortos, né? Até onde eu dei uma olhada lá, se eu não me engano, do valor, por volta de quase 900 mil pessoas no Brasil já foram acometidas. Mas isso é segundo o dado ali, né? E 40 e poucas mil pessoas morreram já, né? Só que assim, aí o número de casos que foram tratados e recuperados eu não lembro. E nem dos ativos, certo? Só que olha só, o Hugo está perguntando ali se existem sequelas. Algumas pessoas referem, né, que há uma certa dificuldade ventilatória depois, que não prejudica, né, mas eles sentem um certo desconforto, igual a apóstola Daisy colocou ali, né, da perda do olfato, um pouco do paladar. do paladar, né, da sensação do sabor. Existem algumas pessoas que foram acometidas que dizem que há uma certa modificação.
Porque, assim, se o padrão de acometimento chegar ao pulmão, ele dá muitas alterações na estrutura pulmonar, né? E não se tem ainda um estudo ainda, porque a doença é muito recente, né? Ela começou agora de novembro para dezembro, não faz nem um ano. Então, essas pessoas que fazem a pesquisa, que procuram, eles estão se esforçando ao máximo, né? E é no mundo inteiro para saber uma melhor maneira de conter, né, a doença e estimular em nós a cura, né? Então, eles estão trabalhando com a vacina. Existem alguns países que estão testando e os resultados têm sido positivos. Olha só que legal. Logo vai ter, né? Uma coisa que eu fico sempre pensando, Fernanda, é por que se na China tem 1 bilhão, quase 1 bilhão, 1 bilhão 440 milhões de pessoas, lá só teve 84 mil casos. É interessante isso, né? Sim, E teve uma contenção tão rápida assim, diferente, né? com certeza. Foi bem menos do que Diferente. cometeram aqui, do que foi cometido É, já aqui no Brasil. é uma conta rápida, né, de se Sim. fazer, né? Uhum. Mas veja bem, 84 mil perto de 1 bilhão e 400 milhões É é bastante. uma quantidade irrisória, porque 10% de 1 bilhão são 100 milhões. É. Doutora, a Andréa está perguntando aqui, uma pessoa que tem rinite sinusite crônica tem risco maior de contrair? Há a possibilidade. Há a possibilidade. Ela tá no quadro de risco? Então, teoricamente, a possibilidade de ser acometida e, de uma certa forma, a doença evoluir para um caso mais grave, teoricamente, sim. Porque Certo. daí que ficam Tá, essas instruções todas que a gente falou para que você tenha um sim. estímulo, né? É que já são problemas respiratórios, né? E o vírus, É, ele é, sim, não? sim, 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 sim. E a gente falou bastante do nosso corpo e agora na mente. Eu acho que é o que o senhor falou no começo, que o que manda mais é a mente, né? Sim. Que você, qual a dica que o senhor dá para a gente se manter sã em meio Olha, a tanta ve- mídia, tanto terror aí que está sendo então, espalhado? mas veja bem, né? Perto de perto perto de você, você tem as informações que você traz, certo? Uhum, Do mesmo jeito que na mídia tem ruim, tem o bom também. com Então certeza. é o alimento que vai ajudar. Então tem muitas pessoas que agora a gente não vê tanto isso, certo? Porque, né, já está um pouco, já faz um bom tempo, né? É. Mas olha só, olha lá, o apóstolo Kennedy Braga colocou: fale sobre os riscos no retorno após o isolamento. Só vai ter doença se tiver pessoa, certo? Sim, Então há o risco, porque é um vírus. é. Se uma pessoa está contaminada, ela se encontrar com uma outra pessoa e essa pessoa for contaminada e ela relar ela tiver contato com outras, e assim for a contaminação, é difícil de se calcular como você vai fazer para que não haja, ainda mais num país como o Brasil, que ainda não tem um desenvolvimento tanto da cultura, tanto da educação e tanto da saúde e da higiene também bem instituído. Com certeza. Entende isso? Então, assim, lá em Manaus, a gente vê que existe um número grande de pessoas, né, sendo acometidos, um número de mortos, mas se você conhecer a região amazônica, a parte sanitária, a parte da higiene ainda é precária, entendeu? Numa grande parte da cidade ali de Manaus,
e algumas outras cidades do Amazonas. Então, é mais por isso, né, que você Entendi, vê. entendi. Agora, existem estados que você vê que a evolução da doença tem sido num padrão mais lento, Por conta do entende? clima? Pode ser, mas pode ser também por causa é mais devido Daí, à parte social, né, sociocultural, né? Igual, entendi. até onde eu me recordo das últimas vezes que eu vi, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ai, Paraná, o desenvolvimento não foi tão grande igual. No Paraná está tendo um surto de dengue ainda. olha só. A última vez que eu vi, aí faz um mês e meio, tinha quase 90 mil casos. E aqui no estado de São Paulo já chegou também. As pessoas não estão falando da dengue, mas a dengue é perigoso também, porque, escute só, imagine uma pessoa que é acometida pela dengue ficar fraco e se ela pegar o coronavírus, Nossa, daí já. a É. probabilidade de ter uma doença num estágio bem grave é o mais provável, entendeu? Até se a pessoa for imunocompetente, né, que é com o sistema imunológico funcionando adequadamente, Aham, né? entendi. Porque é Doutor, igual. Oh, ah, desculpe, com o pode nosso. Não, falar. a gente está com o nosso tempo aqui acabando, já passou quase Já? uma hora. Foi Oh! rápido. Nem pareceu, né? Nesse tempo de isolamento social, todo mundo trabalhando em casa, o senhor tem feito como os seus atendimentos? No consultório. E online também? Se... Então, isso é uma coisa que eu creio que é interessante, porque online, dependendo até da quantidade de pessoas, né? E dependendo de quais são as dúvidas, poderia ser feito, né? Num grupo, não é? Por que não? Né? Um agrupamento de pessoas e Então, até. começar a estudar alguma coisa assim, então, para Sim, gente, é interessante porque favorece as pessoas, né, Fernanda? para trazer mais informação, porque eu acho que, Sim. como na própria palavra, o mundo perece por falta de conhecimento, né? Então, acho que a Sabe, gente precisa trazer o alimento certo, igual o senhor falou. sim. Sabe uma coisa que também ajuda a estimular o sistema imunológico de uma maneira adequada? O alho. O alho. Ah, é, o senhor falou do alho. O alho, né? Acabei de lembrar, eu não lembrava se eu tinha falado ou não, mas o alho é ótimo, né? O alho, mas na própria comida mesmo ou tem alguma Sim, outra sim, sim. de alho? Você pode fazer também, sabe, um xarope, né? Xarope com limão, mel, né? Você usa um pouco de gengibre, usa o alho junto, né? É Um ótimo, chá isso é muito bom. poderia ser também. Quê? Chá de alho com limão e minha Sim, avó. sim. Aí você coloca o própolis, que são todas aquelas substâncias, né? Aham. E você Legal. toma uma colher de sopa a cada 8 horas. Isso já ajuda também bastante. Associado a todas as outras coisas que a gente falou, né? Na verdade, isso não é só para o Covid, né, doutor? É Para tudo, tudo. para todas as doenças. Eu estava conversando com uma amiga minha que falou que gosta muito de tomar café com açúcar. Eu falei, tira o açúcar, porque ele é inflamatório. Mas depende da quantidade, né? Uma pequena quantidade. Ela pode também trocar o açúcar convencional, industrializado de uma maneira inadequada. Olha lá, ó, minha mãe tempera a salada com alho cru mesmo. Isso é ótimo. É minha irmã que falou. Isso é ótimo, é bom. É. Então, são todas igual. Quando você faz atividade física, você produz e libera endorfinas, que faz com que você se sinta bem, o teu corpo reaja bem, ou seja, tudo vai bem. O Sim. sistema imunológico vai nessa onda, entendeu? Então, é um conjunto de coisas que você tem que fazer. E não só para prevenir o Covid, mas sim Sim. todos. Viu? Quantas doenças existem virais? Não é só o coronavírus. Não mesmo. É que agora é moda, todo mundo fala disso, né? Mas o senhor acabou de falar que estão tendo lá no sul casos de dengue. Paraná, É. é, é uma Então, epidemia de dengue, né? a Já gente não sabe chegou. das Aqui em, outras. aqui em Avaré tem muitos casos.
Então, e a gente acaba esquecendo mesmo das outras. Você só foca numa coisa como se fosse só aquilo que existisse, né? Sim, E na... sim. Eu conversei com o dono de um laboratório aqui em Avaré, de excelência, e ele falou, olha, tá sim de caso de dengue. Olha só. Aqui no meu laboratório já um monte de gente fez exame. Não Viu? tem... A dengue é uma doença também grave, né? Muito grave, nossa. Na verdade, a gente tem que ter a consciência de que a gente tem que gerar na nossa vida saúde na vida das pessoas que a gente ama, que estão perto de nós, né? Verdade. E quanto mais conhecimento para que a gente possa transmitir, para que as pessoas elas se cuidem mesmo, para que a gente consiga enfrentar isso de uma maneira saudável, né? É verdade. Com certeza. Entendeu? Sem dúvida. Doutor, muito Eu obrigada. que agradeço. E 4 minutos, mas foi de grande valia. A gente aprendeu muito. Assim, creio que todos que assistiram, passaram por aqui, aprenderam muito. E que a gente possa usar, né? Que a gente possa praticar, não só ficar na teoria, né? Sim, sim. E que o senhor possa estar fazendo várias lives Eu, para trazer para a gente aí as informações, né? Agora, no Instagram dele, ele vai começar a gerar um conteúdo lá, 1 minuto com o doutor, então ele vai trazer várias dicas para a gente durante toda a semana. Então, eu peço que vocês sigam ele aí, tá aí o Instagram dele, Dr. Danilo Cussabara, para que vocês fiquem atentos não só com o Covid, mas em toda a nossa saúde. Ele é médico ortopedista, né? Então, ele vai estar dando dicas de como a gente pode, a dona de casa, passar roupa sem dor, né, doutor? são, Lavar louça sem sentir dor nas costas. Vai ser muito legal. são doenças, né, que tecnicamente são geradas pelo mau funcionamento, né, o mau uso do seu corpo, né? Isso mesmo. Então, geralmente a dona de casa tem dor lombar muito, né, e dor no ombro, né? Isso é muito comum, né, no ombro e na região lombar, né? Verdade. Então, a gente vai estar aprendendo aí com ele. Durante toda a semana, ele vai estar gerando muito conteúdo para a gente. Doutor, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Espero que a gente tenha agregado bastante valor na vida das pessoas. Agregou e transformou muitas vidas hoje, eu tenho certeza absoluta. Amém. Deus abençoe muito a sua vida, continue abençoando e muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Fique com Deus. Um Que Deus beijo. abençoe. Tchau, Fernanda. Obrigado. Obrigada. É isso aí, pessoal. Dr. Danilo Cussabara. Segue ele aí no Instagram e fique de olho nas dicas que ele vai dar durante a semana. Um beijo no coração de vocês e muito obrigada.